Eu estou muito interessado na luz e na sua ausência, e este desafio entre a sua presença e a sua totalidade fez com que eu fizesse algumas fotografias com a relação do positivo e do negativo. O olhar e o autorretrato no meu trabalho são muito importantes. Alguns fotógrafos que estão a intervir diretamente na fotografia, isto é quase como uma aula, que eu tirei isto numa aula que dei aos meus estudantes, e essa parte de intervenção agrada muito, e o circo, aqui o António Júlio Duarte também utilizou essa parte, e parece uma constelação, pronto, tem a ver com a fotografia, o olhar. Os mistérios da fotografia interessam, e esta parte do flash e da luz está muito relacionada, claro, com o meu trabalho. Eu vivo numa quinta, por exemplo, e se à noite passeio nessa quinta, de vez em quando, algumas vezes, tenho medo. A escuridão e do desconhecido. Essa ausência da luz provoca-nos uma reflexão sobre nós próprios. E essa parte, eu estava muito habituado na câmara escura, e agora com as novas técnicas e com os novos processos, perdi essa parte de concentração, o que me atrapalha um pouco o meu processo. Eu também estava habituado a controlar desde a tirada de uma fotografia até a impressão, de fazer todo esse processo. E agora com o digital perdi isso, de alguma maneira. Mesmo quando estou a fotografar, já faço muito pouco, mas mesmo com o analógico, depois essa parte para imprimir é digitalizada. E isso perturba-me um bocado, porque é semi. O que eu pretendo dizer com o escuro e essa parte emocional ligada à fotografia, eu acho que esta instalação mostra isso, que é como um contentor de emoções e brincar com a nossa existência. Por causa do digital e dos telemóveis e todas essas coisas novas e das novas tecnologias, eu acho que os fotógrafos agora estão muito mais, fazem mais uma síntese do seu trabalho e só estão ligados ao mais importante. Este é um fotógrafo novo, holandês, eu não sequer o conheci-o através de um amigo, do Leo Divandal, e, por exemplo, ele não fotografa, compra fotografias antigas e faz novas imagens. E eu gosto muito desta aproximação. Claro que a fotografia em si é como se estivesse toda fechada, à espera de ser aberta, e o fator o fator de descoberta e do desconhecido pode-se mostrar ou não. Eu acho que isto aqui é uma fotografia que mostra o que é essa parte do mistério. Eu trabalhei muito com livros e sobre o conhecimento e a pôr o conhecimento em causa. Claro que essa parte da ausência de luz e o retrato e o autorretrato é essencial na fotografia. E como eu estou mais ou menos isolado e ligado à natureza, tenho essa relação profunda. Também gosto muito dos retratos, precisamente onde não se vê a cara,
e criar tensões entre aquilo que eu disse há pouco, da totalidade da luz e de sua ausência. Esta não sei de quem é a fotografia, encontrei-a no Facebook, mas gostei muito. Eu também fui nadador, sei o que é andar debaixo d'água, mas não é bem aqui o interesse, mas é essa parte, esse relacionamento do olhar para essa parte de luz e dessa totalidade. Pode ser vista de várias maneiras. Esta fotografia fiz lá há pouco tempo. É como um túnel de luz, e aqui o que eu reparei é que as tonalidades da própria fotografia são extremamente importantes para o conteúdo. Eu fiz esta escala em 1967, quando estava ainda a estudar, numa escola de fotografia, e a bem dizer serviu-me de base, a bem dizer, para todo o tipo de revelações e assim. Estão a ver, não fui capaz de fazer de uma tirada, é extremamente complicado, e agora na net tão simples de ver. Mas a maneira e o fazer desta escala, percebe-se as tonalidades relacionadas com o olhar, o que para mim é muito importante. Isto foi um livro que eu vi no ano passado em Amsterdão, a Bíblia, uma Bíblia ilustrada por 2 fotógrafos, e talvez tenha sido o melhor livro que eu tenha visto até agora de fotografia, em que está relacionado algumas partes sobre a criação e a religião, a religiosidade das pessoas e a sua interpretação através da história. Claro que isto não se fez só agora, já foi feito antecipadamente, e nas últimas 2, 3 semanas eu tenho estado a comparar a fotografia com o que foi feito e pintado através dos séculos, sobretudo a partir do século XVI, e com o teatro, com a parte teatral, a representação, queria eu dizer, e o tratamento de imagem. Agora também se ilumina muitas coisas, e assim isto anda-me a perturbar a cabeça, e com a pintura eles tiram e põem o que querem, e a fotografia realmente tem uma essência que é: tu tens o tempo de exposição, o diafragma, estou a dizer, só tens 2 controlos, que é mais profundidade de campo ou menos, e movimento ou não movimento, e arranjar uma dinâmica, não é? Isso leva-nos a uma síntese de pensamento e a uma profundidade, é quase como um reflexo sobre meditar no ato de fotografar. Eu gosto muito do Jules Etienne Marré, e eu gosto dele porque condensa o movimento numa só imagem. Gosto de cinema, claro, e gosto do Murbridge, mas esta coisa de pôr um movimento dentro de uma imagem é perturbante, influenciou-me algumas vezes e fez-me pensar sobre o pintar, ou as partes pretas, as exposições duplas. Isso levou-me para outros caminhos, e a multiplicação depois da imagem e arranjar ritmos dentro de um quadrado ou de um retângulo. Eu gosto de pensar na fotografia como um enquadramento assim, simples. E, claro, a escala dentro dessa fotografia. Também no retrato, o Orson Welles, na parte final do Lady from Shanghai, é interessante ver, conforme a posição da cara e do corpo, tens uma emoção diferente. É um bocado diferente do Jules Etienne Marré, mas vai lá bater na mesma tecla. E claro, o desdobramento da fotografia, como é tão simples,
de vez em quando está à volta mais do essencial, e é toda a parte de teatro que está à volta, de representação, que é mais importante. Ou então também tens uma parte que é a passagem do tempo e os fenómenos, que aqui o vidro partido, a fita cola, a própria moldura. Estas coisas começaram-me a interessar nos últimos 3, 4 anos, porque fiz um projeto que me pediram para fotografar entre 1498 e 1503, a época do Alexandre VI, da família Borgia, e isso foi um exercício muito interessante. Eu pus aqui esta instalação do meu amigo o António Caramelo. Foi o primeiro trabalho que eu vi dele e fez-me uma grande impressão. A ligação, uma intervenção mesmo na própria matéria e a projeção numa superfície muito fininha que dava para um vizinho, que diferentes realidades e num espaço austero. Isto ajudou-me no projeto Borgia, na ligação do som, e acabei por iluminar, com a ajuda do meu filho, cada fotografia separada, com projeções de... Fizemos filmes sobre o branco, lá está essa parte da totalidade da luz, que de vez em quando não consigo explicar bem, mas fizemos filmes em branco para as próprias fotografias, e até numa aproveitei para corrigir uma tonalidade de cor que vi na própria sala. Eu gosto muito do Man Ray e das brincadeiras dele, também me ajudam muito no meu trabalho. A fotografia tem aquela parte que é tramada e perigosa, de levarmos tudo muito a sério. Eu acho que ele, pela sua parte, brincou com ela. Pronto, a água é uma ligação no meu trabalho e a escala. Esta parte da intervenção dele, a maiadeira acompanha sempre os meus estados de espírito e assim. Eu gosto muito do Mesh in the Afternoon ou At Land, e agora também descobri o José Valdelomar, um experimentalista espanhol de cinema. Eu estou muito ligado ao cinema, até é esquisito eu não fazer cinema. Esta é uma das fotografias que eu gosto mais da história da fotografia, do Ralph Egídio Mittiard. Gosto particularmente dele porque ele não fotografa o olhar frontal, mas precisamente o que está por detrás. Pus aqui uma fotografia da Luísa, porque estas coisas agora das instalações e performance também está muito na fotografia. E estas folhas, que eu penso que são folhas ou pedaços de madeira, fazem quase uma síntese do bosque que está em frente. Como eu falei há bocado, esta relação do positivo e negativo, acho que nesta fotografia está muito bem conseguida, da Francesca Woodman. Este Hugo Mulas, tenho pena de não ter conhecido, foi que na época mais ou menos que eu comecei a fotografar, em 1972, e acabei de descobrir agora o seu trabalho. Também passou por várias fases, mas tem essa parte de experimentação e de instalação na fotografia que me agrada muito. Por exemplo, partir do zero, do negro absoluto, e passando por todas as fases até desaparecer e passar por todas as tonalidades. Fiz algumas coisas destas sobre a memória e também sobre o relacionamento do branco e do preto absoluto. E agora tenho minha mãe num lar e comecei a fazer coisas sobre a memória e aquilo que nos lembramos e quando e como e a que alturas. Aqui tenho alguns autorretratos relacionados com o que acabei de dizer sobre o lar onde está agora a minha mãe. Também tenho organizado algumas sessões de cinema com o Casa Blanca e assim,
para as pessoas que lá estão. Pronto, a Diana Arbus e aquela coisa do o colocamento e o tal quadrado e o retângulo, isso interessa muito, e chegar ao extremo. Isto são trabalhos, agora está a acontecer, eu tenho um arquivo muito grande e como fotógrafo tive essa atenção de fotografar e punha em papel aquilo que naquele momento gostava mais, e agora estou a reparar que varia muito aquilo que eu quero pôr em papel ou não, conforme o meu estado de espírito e a minha idade. E felizmente tenho um bom scanner, e então comecei a reinterpretar trabalhos que já fiz antigamente. Também sou capaz de deixar de fotografar e continuar só com o meu arquivo. Esta foi a primeira fotografia e a única até agora que eu fiz uma intervenção digital, em que eu pus totalmente desfocada. Esteve na Penta 10, na inauguração da galeria. Era um tipo de instalação. Este foi o meu relógio do meu ateliê, que há pouco tempo passou a ser um objeto de arte. Isto é ainda sobre o projeto do Borgia, que depois deu nisto, que fiz uma exposição em Ankara, em que eu fiz um coração especial para cada pessoa. Também tinha a ver com a Turquia e o Ataturk e todo um tipo de instalação. O tal relacionamento com a água, que eu vos falei há pouco. Com câmara escura e com essa relação com o cinema e com o vídeo, eu agora comecei a projetar e a experimentar com projetores pequenos ou grandes, imagens, porque eu sinto muita falta dessa parte de concentração da câmara escura. Eu tentei com a câmara clara tirar tudo, isolar tudo e assim, mas a maquinaria e aquela parte não me dá a mesma satisfação daquilo que era ver uma imagem, uma fotografia mesmo a nascer, e estava muito habituado a essa parte de concentração, que estava sozinho. E agora estou a recriar isso, mas tipo de instalações. Depois aqui FMI, isto é relacionado com o coisa de Portugal agora. Não é um FI. Não sei. É exatamente a mesma coisa.